Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um de nossas aulas. Na nossa aula de hoje a gente vai estudar o Payback. Bom pessoal, o Payback é uma das metodologias de análise de investimentos que nós temos e que nós iremos estudar. Payback, pessoal, vem do inglês, né? Pay, pagamento, back, retorno. Então nada mais é do que o retorno pelo pagamento. O tempo, em outras palavras, né? O tempo em que você vai obter o retorno pelo investimento que você fez. E o payback, pessoal, ele então mede quanto tempo esse retorno ocorre. E é claro, isso é muito importante, porque como vocês sabem muito bem, diversos investimentos estão estabelecidos no mercado e você, enquanto gestor financeiro, vai analisar o projeto e tomar a decisão por adquirir ou não aquele projeto baseado também na velocidade com que você consegue obter o retorno daquele investimento. Se você estiver diante de propostas semelhantes, você optará por aquela em que você pegue esse recurso anteriormente. Bom, para a gente tomar a decisão, digamos assim, sobre o payback, primeiro a gente precisa entender que existem três formas diferentes de lidar com esse payback. Nós temos o payback médio, nós temos o payback efetivo e nós temos o payback descontado. O payback médio, pessoal, ele considera, como o próprio nome está dizendo, a média em relação aos saldos de caixa provenientes do período estabelecido, do período que a gente está analisando. Por outro lado, o payback efetivo, ele considera efetivamente cada entrada, né, no caso de recursos, como sendo um pagamento daquele investimento feito. Então, exatamente no ponto em que o recurso todo obtido seja igual àquele recurso investido, esse momento o payback será calculado. E por outro lado, a gente tem o payback descontado, que além de todas essas variáveis, ele considera ainda, né, ele leva em consideração o valor investido no início, justamente em virtude do tempo despendido para que esse investimento fosse obtido. Uma vez que você então, pessoal, calcula o payback, você vai sempre analisar esse payback em relação ao tempo de vida útil, né, daquele projeto que você está providenciando investimento. E também, pessoal, que o payback ele tem falhas assim como vantagens, né? Uma vantagem, por exemplo, do payback é que claramente é possível saber se você vai ou não conseguir investir naquele projeto pelo tempo. E o tempo a ser calculado é algo relativamente simples, diferente de cálculos muito complexos que a gente poderia fazer. Uma desvantagem, pessoal, em relação ao payback, entretanto, é se a gente considerar que para que você consiga realizar o cálculo desse payback, normalmente as discrepâncias em relação ao tempo não são oriundas, não são, digamos assim, analisadas com o grau de rigor necessário quando a gente faz o cálculo do payback. Imagine uma situação em que você, por exemplo, está analisando o payback médio, né? E aí você tenha um fluxo de caixa no mês que você tenha uma entrada de R$1 e no segundo mês que você tenha entrada de R$10. Somando e dividido por 2, a gente teria o quê? 5,5, né? 1 mais 10, 11. 11 dividido por 2, 5,5. Entretanto, pessoal, eu posso ter um fluxo de caixa como 2,9. Ou seja, entrou R$2 e depois entrou R$9. 2 com 9 dá 11. Se você fizer a divisão, também vai dar 5,5 no seu payback médio. Mas aí eu continuo na dúvida, né? Qual dos dois investimentos aí eu vou realizar, né? Eu vou proceder. Então perceba que o payback ele não pode ser analisado isoladamente. Ele precisa ser considerado junto com outros tipos de metodologias de análise de investimento. Bom, pessoal, é isso que eu gostaria de ter trazido para vocês nessa aula. Não se esqueçam que nós estamos à disposição no Tira Dúvidas, no caso de dúvidas. Um grande abraço e vejo vocês na nossa próxima aula.